Henker que vive duas vezes, capítulo 624. Rei Marcial, 18. Um profundo silêncio se seguiu após o desaparecimento do Rei Marcial. Ninguém sequer pensou em falar. A incrível reverberação de poder que abalou a torre e o grande território sagrado que se estendia até o céu desapareceram num instante. As forças que abalaram todos os quatro cantos da terra desapareceram completamente como se nada tivesse acontecido. Porém, a agitação que todos sentiam não desapareceu. O impacto que o Rei Marcial teve sobre cada um deles foi grande, desde o ancião-chefe e os membros da família Baeseon até os homens da tribo, os gigantes fantasmas e dragões da morte, até mesmo Cronos, Shajeong-Wu, Yeon-Wu e Noturno, bem como aqueles que olham do mundo celestial. A sociedade piedosa está em silêncio. A sociedade piedosa está em silêncio. A sociedade piedosa está em silêncio. A sociedade demoníaca está em silêncio. Ninguém sabia como reagir ao súbito desaparecimento do Rei Marcial. Em um momento, eles viram o nascimento de um ser de nível imperador, uma entidade da qual muitos só tinham ouvido falar. E então, no momento seguinte, o Rei Marcial se desintegrou. Quem ousaria falar numa atmosfera tão sombria, especialmente depois de uma cena tão chocante? Invocação dos mortos. Depois de um momento, Yeon-Woo falou com lábios trêmulos, sua voz embargada de emoção. Uau! Todos os outros estavam rígidos como pedra enquanto as três partes do elenco do Rei Negro tremiam para cumprir a vontade de Yeon-Woo. Convocação dos mortos, foi ativado. Quem você quer convocar? Nayu. O alvo convocado não foi encontrado. Uma mensagem fria e sem emoção apareceu. No entanto, as palavras não foram registradas nos olhos de Yeon-Woo. Invocação dos mortos. Convocação dos mortos, foi ativado. Quem você quer convocar? Nayu. O alvo convocado não foi encontrado. Yeon-Woo gritou invocação dos mortos várias vezes. Convocação dos mortos, foi ativado. Quem você quer convocar? Nayu. Yeon-Woo repetiu as mesmas palavras indefinidamente. No entanto, as mensagens que recebeu em troca não mudaram. O ser que você está tentando invocar não pode ser encontrado. O ser que você está tentando invocar não pode ser encontrado. O ser que você está tentando invocar não pode ser encontrado. Após uma investigação detalhada, foi confirmado que o ser foi excluído de todos os universos, inclusive deste. Não são possíveis mais pesquisas por este ser. Erro. Existência excluída. Erro. Existência excluída. Sua habilidade não pode ser aplicada ao ser. Assim que Yeon-Woo leu a mensagem de que o nome e a existência do Rei Marcial foram excluídos permanentemente do sistema da torre, ele ficou furioso. Alcançar a exuviação e a transcendência significava libertar-se do ciclo de reencarnação. Quando os seres transcendentes morreram, isso significou a aniquilação total. A morte não era mais uma simples questão de ir para o submundo, já que a alma do ser transcendente foi excluída. Em outras palavras, alguém que ascendeu ao nível imperador e sofreu a interrupção da maldição de Gaia nunca teria a chance de reencarnar. A situação do Rei Marcial era diferente da de Shajeong-Woo, cuja alma havia atravessado para a escuridão. Portanto, não importa quão grande fosse o poder do Rei Negro, era impossível recuperar uma existência excluída. Foi só agora que Yeon-Woo se tornou plenamente consciente disso, e seus pensamentos foram consumidos em destruir a pessoa que planejou a morte do Rei Marcial. Rumo, chamas negras tremeluziram ao redor de Yeon-Woo. Yeon-Woo criou Vigrid e reuniu Sword Thunder. Nocturne estava imóvel, como se estivesse em choque. E embora estivesse claro que o golpe da espada do trovão de Yeon-Woo o atingiria, Nocturne não resistiu. Parecia que ele estava preparado para morrer. Pouco antes do momento do impacto, o ancião-chefe gritou com urgência. Agarre-o. Os membros da tribo de um chifre e Fante estavam esperando por sua ordem e correram em direção a Yeon-Woo ao mesmo tempo. Normalmente, a maioria deles teria sido surpreendida pelo ataque da espada do trovão de Yeon-Woo. Mas o ataque da espada do trovão desapareceu. Enquanto Yeon-Woo ficou momentaneamente atordoado, Fante e os membros da tribo de um chifre agarraram e seguraram seus membros, tornando impossível para ele se mover. Me solte, solte. Aumentando seu nível de energia mágica, Yeon-Woo tentou se livrar deles. Mas sua magia foi rapidamente extinta. Assim como sua espada trovão. A mesma força também o prendeu enquanto Cronos, que entendia a intenção do ancião-chefe, moveu-se para vincular os movimentos de Yeon-Woo através de sua unidade. No entanto, não foi fácil conter o poder que Yeon-Woo construiu e foi difícil contê-lo. Era possível que Yeon-Woo pudesse afastá-los a qualquer momento. Felizmente, Yeon-Woo gastou uma enorme quantidade de energia tentando romper a barreira. Então ele já estava enfraquecido. Até o ancião-chefe usou seus poderes para suprimir Yeon-Woo. O Elder-chefe gritou para Nocturne, que ainda estava atordoado. Vá embora. Pressa. Num instante, os olhos de Nocturne focaram. Por que você está tentando me salvar? Seus olhos trêmulos se encheram de confusão quando ele olhou para o ancião-chefe e os membros da tribo de um chifre segurando Yeon-Woo. Para você, eu não deveria ser nada mais do que a pessoa que ajudou a assassinar seu rei. Certo, se eu fosse fiel aos meus sentimentos, já teria sua cabeça. Embora o ancião-chefe fosse conhecido por ser uma pessoa calma e de temperamento calmo, seu rosto já estava vermelho com uma raiva reprimida que era tão avassaladora quanto a de Yeon-Woo. Mas por quê? Porque era isso que o Rei Marcial queria.
Nocturne não conseguiu responder. Aquele maldito bastardo estava tão preocupado com seus discípulos sobreviventes. Você e Caim. Isso é o que ele queria? Então devo ir contra a vontade dele e acabar com você? Bobagem. Não posso falhar em sua última vontade. Noturno ficou sem palavras. As palavras que o rei marcial deixou antes de seu desaparecimento ainda estavam gravadas em seu coração. Você não é Alforone. Você não é a simulação do Vivasvat. Você pode ter se originado dele e, mesmo que fosse originalmente uma simulação criada pelo sistema da torre, você viveu sua própria vida. Não é verdade? Não vacile. Não tenha medo. Não tenha medo. O que há para ter medo? Você está vivendo sua vida, então não crie estresse com coisas que não são importantes para você. Sua adolescência foi bem longa, não? O coração de Nocturne bateu forte. Porque é isso que um professor, um pai e um adulto devem fazer por você. Estou orgulhoso de você. Nocturne parecia que o rei marcial ainda estava por perto. Ele sentiu como se ainda pudesse sentir a mão de seu mestre acariciando suavemente sua cabeça. O rei marcial reagiu da mesma maneira quando Nocturne abriu os olhos pela primeira vez. O rei marcial ficou ao lado de Nocturne e lhe ensinou muitas coisas. O rei marcial costumava dar tapinhas na cabeça de Nocturne e dizer que Nocturne tinha se saído bem depois de fazer algo difícil, dando-lhe palavras de encorajamento sempre que Nocturne caía em depressão após outra tentativa mal-sucedida de relembrar suas memórias perdidas. Ao pensar naquela mão quente, Nocturne cerrou os dentes. Forçando suas emoções crescentes, ele se levantou, determinado a continuar vivendo. Foi o único pensamento em sua mente, a coisa que seu mestre queria para Nocturne. Tudo bem, vá e nunca mais me deixe ver você. Esta será a última e única chance que minha tribo lhe dará. Na próxima vez que nos encontrarmos. Vendo Nocturne se levantar, o ancião-chefe revelou sua intenção selvagem. Eu poderia arrancar sua cabeça com minhas próprias mãos. Depois de colocar as mãos cerradas no chão e se curvar, uma tradicional despedida da tribo de um chifre, Nocturne partiu. Nocturne demonstrou ao ancião-chefe o devido respeito e gratidão de um discípulo pela estreita relação de seu mestre. O ancião-chefe não tirou os olhos de Nocturne até que Nocturne fosse embora. Ele queria ter certeza de que havia cumprido totalmente a vontade final do rei marcial. O rei marcial havia dito que alcançaria sua própria imortalidade e ficaria com seus discípulos. Mas o ancião-chefe não tinha ideia de como o rei marcial planejava alcançar esse feito. As histórias não escritas do futuro não pertenciam aos idosos, pensou o ancião-chefe. Mas a pessoas como Yong-Woo e Nocturne. Não havia nada que o ancião-chefe pudesse fazer a não ser ajudá-los a escrever essas histórias. Solte, deixe-me ir. Enquanto isso, Yong-Woo ainda lutava contra todos que o prendiam. Em algum momento, os gigantes fantasmas, dragões da morte, Shannon, Rebecca e muitos outros também apareceram para segurar Yong-Woo. O sábio Cronos olhou para o filho com uma expressão complicada. O ancião-chefe observou silenciosamente a cena antes de caminhar até o lutador Yong-Woo e dar-lhe um tapa no rosto. Bam! O tapa forte foi tão forte que deixou uma marca vermelha na bochecha de Yong-Woo. Os olhos de Cronos se arregalaram, e todos os gigantes fantasmas e dragões da morte olharam perplexos para o ancião-chefe. Fante parecia aterrorizado, preocupado que Yong-Woo transferisse sua raiva para o ancião-chefe. No entanto, inesperadamente, Yong-Woo apenas se acalmou e parou de lutar. O ancião-chefe olhou para Yong-Woo e perguntou com uma expressão solene: Você recuperou o juízo? Eu estava fora da linha. Depois de um tempo, Yong-Woo finalmente recobrou o juízo. Fante e os outros que estavam lutando para segurá-lo se entreolharam antes de se afastarem lentamente. Felizmente, Yong-Woo não mostrou mais sinais de querer perseguir Nocturne. Ele permaneceu sentado no chão. Desculpe, você provavelmente é quem está sentindo a maior dor de cabeça. Como uma criança irresponsável, eu só pensava em mim mesmo. Yong-Woo curvou-se para Fante. Por um momento, os olhos de Fante piscaram. Mas ele começou a falar bobagens como se nada de sério tivesse acontecido. Talvez seja porque estou lutando há um tempo. Mas parece que ouvi alguma coisa errada? Não tem como Temper Young pedir desculpas para mim, seu júnior, certo? Yong-Woo sorriu com a resposta de Fante, mas seu sorriso rapidamente se tornou amargo. Depois de observar Yong-Woo, o ancião-chefe saiu, seguido por Cronos, Fante e os outros. Parecia que Yong-Woo precisava de algum tempo para organizar seus pensamentos. Sinto muito, o ancião-chefe disse enquanto se curvava para Cronos. Era natural que o ancião-chefe pedisse desculpas, já que ele levantou a mão para alguém na frente de seus próprios pais. Claro, Cronos não se importou nem um pouco. Não, esse garoto não sabe como o mundo funciona e faz o que quer. Ele precisa ter algum bom senso de vez em quando. Se você vê-lo se extraviando novamente, por favor, não se contenha e o repreenda duramente. Somente depois de ouvir as palavras de Cronos o ancião-chefe sentiu paz de espírito. O ancião-chefe deu um sorriso gentil. Vejo que você está transferindo seu trabalho como pai para outra pessoa. Hahaha, educar meus próprios filhos não tem sido meu forte. No entanto, estou feliz que Yong-Woo tenha adultos ao seu redor. Os dois trocaram brevemente algumas gentilezas. Então, seu sorriso diminuindo um pouco, Cronos perguntou: O que você planeja fazer a seguir? Acabamos de vivenciar muitas coisas inesperadas. Parece que levará algum tempo para toda a tribo se recuperar.
Provavelmente resolveremos as coisas depois de algum tempo. É importante que você fique atento em momentos como este. Se um adulto não agir como um pilar, tudo pode desmoronar. Cronos ofereceu alguns conselhos sinceros baseados em suas próprias experiências. O elder-chefe assentiu e concordou enquanto ajustava os óculos. Embora a conversa tenha sido breve, parecia que eles se entendiam profundamente e conseguiam se comunicar bem. O vento está bastante frio. Mesmo que o rei marcial tenha causado uma confusão há pouco, o ambiente já estava esfriando. Os vestígios da presença do rei marcial estavam desaparecendo muito rapidamente. O ancião-chefe murmurou baixinho sobre o rápido desaparecimento deles para si mesmo. Foi nessa época que Yon-woo se levantou de repente, apesar de não ter organizado todos os seus pensamentos. Eu não sinto isso. Emparelhamento. Não houve notícias de An Yeong, a quem Yon-woo enviou para encontrar Edora. Como Yon-woo concentrou toda a sua energia no que estava acontecendo com o rei marcial, ele não teve a chance de perguntar a An Yeong como as coisas estavam progredindo. An Yeong também não contatou Yon-woo. Possivelmente, a luta ainda não acabou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.